Vamos ler o texto? Mateus 5,13 diz assim. Vamos ler todos juntos na tela. Depois você acompanha na sua Bíblia, para ficar uma tradução toda. Só. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, abençoada, bendita, revelada. Agora nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento para comunicar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Teu Espírito Santo use a minha vida, que teu Espírito Santo use cada um que está aqui nessa noite, abrindo a mente, o coração, o entendimento. Repreendemos todo espírito de potestade, principado no ares, espíritos de perturbação, caia por terra agora em nome de Jesus, para que sejamos livres para compreender a tua palavra, porque ela é poder de Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso, em geral da cristandade. É um texto de Jesus, é um famoso sermão do monte, né? Jesus está ali ensinando seus discípulos, talvez também algumas pessoas, uma multidão cercando, porque onde Jesus ia, havia uma aglomeração de pessoas e os seus discípulos sempre estavam por perto. E Jesus está aqui no Sermão do Monte, já havia dito algumas coisas antes, como bem-aventurado, né? Os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele traz esse ensinamento. E aqui ele começa a tratar do comportamento do crente em meio à sociedade. Como o cristão, ele se comporta. Como o cristão, ele anda no meio daqueles que estão ao seu redor. Então, ele está com seus discípulos, ele está evangelizando e ele recita essas palavras: vós sois o sal da terra. Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês são o sal. Ele não diz vocês serão o sal, vocês podem se tornar o sal. Jesus diz vocês são. Essa palavra é carregada de uma responsabilidade muito grande, porque, como eu disse, não é uma possibilidade, é uma ordenança, é um imperativo, é algo que é do caráter do cristão. O caráter do cristão é ser sal. Vocês são sal da terra. Agora, antes de falar do sal, Jesus está dizendo que nós somos sal da onde? Da terra. Por quê? Porque a terra, o mundo, né? O mundo está em um estado que nós vamos ver aqui na palavra, caído, de corrupção, de maldade. O mundo está em estado de decomposição. 1 João capítulo 5, verso 19 vai dizer: sabemos que somos de Deus e o que o mundo jaz no maligno. Talvez na sua tradução esteja: o mundo está no maligno. Para falarmos de sal, precisamos entender que o mundo, ele está no maligno. O mundo está caído. O mundo está debaixo de
maldição. O mundo é maligno. O mundo está mergulhado em guerras, enfermidades, sofrimentos, vícios, imoralidade, maldade. O mundo se assemelha a um pedaço de carne em decomposição. Esse é o estado do mundo hoje. Não precisa ir longe. Você pode ir aqui atrás. Você pode andar pelas ruas e vielas e ver que só há maldade, guerra, enfermidades, dor, sofrimento, porque este mundo está caído nos seus delitos e pecados. Esse é o estado do mundo. O estado do mundo é um estado de decomposição. É um estado onde o mundo está o que? Estragado. Deus criou a terra, colocou o homem no jardim, disse: crescei, multiplicai, cuidem do jardim. Mas quando o pecado entra, ele entra e traz uma maldição. Adão é expulso do Éden, e ali Deus profere uma maldição sobre a terra. Ó Adão, agora do suor do seu rosto você vai trabalhar e comer o pão da terra. A terra agora vai produzir espinhos. Aí depois fala da mulher, que a mulher agora ia ser multiplicada a sua dores de parto. Ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, ali apontando já para a semente da mulher, que é Cristo. E o pecado entra, e quando o pecado entra, ele traz consigo a maldição e a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, para onde nós olharmos, nós vamos ver que o mundo está mergulhado em sofrimento, vícios, imoralidade, maldade, sofrimento, morte, por conta do pecado. O mundo está em decomposição. E antigamente se falava de, olha, quanto mais evoluirmos, aqueles que acreditam na evolução, teoria da evolução, ou aqueles que são otimistas, nós vamos chegar mais na frente, nós vamos resolver os problemas da humanidade, porque nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter tecnologia. Mas quanto mais o tempo passou e mais nós tivemos recursos, tecnologia, oportunidades, alimentos, quanto mais a humanidade tem, mais ela está caindo nos seus delitos e pecados, mais ela está avançando nesse estado de putrefação, de decomposição. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então esse é o estado do mundo caído. E eu sei que podemos orar, clamar para que, e eu creio nisso, para que a nossa realidade mude, até porque somos sal. A nossa realidade geográfica, estávamos falando aqui, que a igreja tem que clamar, que a igreja tem que clamar pelo bairro, que a igreja tem que clamar pela sua rua, por onde você mora. Temos falado isso para que Deus traga um tempo de refrigério. E por mais que Deus às vezes faça em alguma geografia, no geral, a humanidade ela caminha para a perdição. De uma forma geral, cada vez mais que se aproxima a volta de Jesus e o retorno glorioso do Senhor, o mundo caminha para a destruição. Temos que entender isso, porque os tempos são proféticos.
Paulo vai falar com Timóteo, Paulo vai escrever à igreja de Tessalonicenses, que nos últimos dias viriam dias trabalhosos, dias difíceis. Homens amantes de si mesmos, blasfemos, arrogantes, inferno contrato, desobediente. E ele começa a listar, porque o mundo está caído. O mundo está se deteriorando. João 3,19 vai dizer: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João está dizendo que o mundo está em trevas. Essa é a condição do mundo. Essa é a condição da terra. Mas precisamos entender isso antes de falar do sal. Porque a proposta de Deus para os seus discípulos, para o seu povo, é que o seu povo seja sal. O mundo está um caos, o mundo caminha para a destruição, mas nós somos sal da terra. Os crentes em Cristo Jesus, o próprio Jesus está falando: vocês que estão em mim, e a minha palavra está em vocês, vocês são sal. Aleluia. Vocês são sal. Existem algumas funções, o sal, existem algumas funções para o sal. Talvez hoje a mais conhecida que, por haver tanta tecnologia, tantas, geladeira, enfim, remédios, por haver tantas coisas, hoje o sal às vezes se resume a uma função, que é o quê? Temperar a carne, temperar um frango, temperar. Mas na antiguidade, o sal, ele tinha mais de uma função. Algumas funções o sal tinha. Primeiro, o sal era uma moeda também de pagamento. Os soldados romanos, eles marchavam, e uma parte do salário, ou até totalmente o salário deles, eles às vezes recebiam em sal. Porque o sal de antigamente também não é o sal que nós comemos hoje. O sal de antigamente era um sal integral. Não era um sal refinado, onde passa na indústria, você tira os mais de 80 e poucos minerais e fica só o cloreto de sódio. Não é esse tipo de sal. Antigamente o sal era um sal integral, um sal puro, onde tinha mais de 80 e poucos minerais, sais e minerais. Então o soldado, ele também comia daquele sal, porque o sal alimentava, o sal dava energia para ele poder o quê? Marchar, lutar e pelejar. Então o sal era uma moeda também de pagamento. O sal era muito valioso. Diga, o sal é valioso. Está entendendo? Diga, eu sou valioso. Aleluia. Eu sou valioso porque eu sou sal. Então, o sal era uma moeda de pagamento. O sal era usado em tratamentos também medicinais. Purificação de feridas, isolar às vezes um machucado. Porque, olha só, bota ali um pedaço de carne e bota o sal. Dificilmente as moscas chegam, né? Não é isso? Dificilmente. Os insetos se aproximam, porque o sal, ele é como que um repelente, um antisséptico natural. Então ele também era usado como tratamento, para tratamentos medicinais. Ele era usado como tempero. Ele era usado em rituais religiosos. Em Levítico, você vai ver, eu não me recordo do texto, que Deus mandava trazer a oferta, mandava trazer com sal.
porque a oferta, ela tinha um valor. Quando você colocava o sal, além do simbolismo religioso, também tem a questão do valor. Então, eles ofereciam oferta e colocavam sal. Então, era usado em rituais religiosos. Eu não sei ainda se no tempo de hoje eu creio que sim. Irmãos pessoas, né? Do candomblé, da Umbanda, porque não são irmãos, estão longe ainda, podem se tornar um dia, né? Amém? Mas pessoas do candomblé, da Umbanda, de religiões de matriz africana, né? Não sei se vocês já repararam, eles usam sal. Já repararam isso? Alguém já ouviu isso? Eu já vi aqui na porta da igreja, já viu aquelas cruzes de sal. Quem já viu isso aí? Gente, ninguém nunca, só eu? Quem já foi, quem conhece, eles usam também o sal. Então, o sal era usado também em rituais religiosos. E o que eu gostaria de me deter aqui, que era uma função do sal, a função do sal consiste em impedir a decomposição. Diga, o sal, ele é usado para impedir a decomposição. Talvez seja o que mais Jesus queira falar aqui. A gente pode aplicar para outras coisas, mas eu creio que talvez seja isso que Jesus mais quer falar. Que o sal, ele conserva. O sal, ele conserva. O sal é um conservante natural. O sal é um conservante natural. Porque eu acho que Jesus queira falar mais da conservação. Porque, como eu disse, o mundo está o quê? Caído. O mundo está em trevas. O próprio versículo depois que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque o mundo está em trevas. Então, Jesus está falando nesses dois versículos da condição do mundo. Por isso que ele diz que nós somos sal e depois ele diz que nós somos luz. Sal porque o mundo precisa ser conservado, e luz porque o mundo está em trevas. Nós, como crentes em Jesus, nós conservamos ou retardamos a destruição do mundo, das pessoas, daqueles que estão ao nosso redor. Nós conservamos a ordem de Deus. Esses dias, né, teve um alvoroço aí nas mídias, né? Porque quiseram escarnecer dos conservadores. Alguém viu sobre isso? Botaram lá na Sapucaí os conservadores dentro de uma lata de conserva. Aí botaram eles com a Bíblia na mão, achando que estavam de alguma forma nos menosprezando, nos humilhando, nos rebaixando. Mas não, Jesus diz: nós somos sal, sim. Nós somos aqueles que conservam, sim. Nós somos conservadores. Aleluia. Você é aquele que conserva a paz na tua casa. Você é aquele que conserva o amor, a graça de Deus. Você é aquele que conserva a justiça do alto dos céus. Aonde você passa, aonde você anda, os atributos de Deus, a manifestação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele flui, porque você é um conservador, porque você é sal. Amém? Então não tem problema, me chama de conservador, porque Jesus falou. Jesus disse que eu quero sal, então tá bom, isso aí mesmo.
Eles pregaram a palavra sem saber. Nós somos sal da terra. Irmãos, nós somos sal. Muitas coisas ainda não aconteceram de pior. Muitas coisas ainda não evoluíram na sua decomposição, no seu estado, né? Porque há um crente clamando, há um crente dando testemunho, há um crente dizendo: não, eu creio nos valores da palavra de Deus, eu creio naquilo que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, será conservado de meu Pai. Se você guarda a palavra, você será conservado e conservará aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Somos conservadores, porque somos sal da terra. Aleluia. Já perceberam que a maioria das conservas, elas são ricas em sódio? A maioria. Pode pegar lá um extrato de tomate, um pote de azeitona, tudo que é fechado lá, os condimentos, está fechado lá, né? Está conservado. Pega lá. E agora eles estão até colocando em alto relevo, bem na cara, alto teor de sódio. Já viram isso? Já viram? Alto teor de sal, de sódio. Acho que eu vou fazer uma camisa assim: alto teor de sódio, conservador. Porque o sal, ele conserva. Por isso que Jesus está falando: o mundo está caído, mas vocês são sal. Enquanto eu não voltar, vocês devem ser o sal da terra. Aleluia. Mateus 5,16 vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O crente, com a vida dele, com o comportamento dele, com as atitudes dele, não tem como influenciar a sociedade, não tem como influenciar aqueles que estão ao seu redor. Por isso que Jesus está dizendo: brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus poderia estar dizendo: salgue a vida dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, para que eles vejam boas obras e glorifiquem a Deus. É a mesma coisa. Porque Jesus aqui em Mateus 5,3 está falando de sal, depois ele fala da luz. Porque o cristão, ele é diferente. O cristão, ele é sal. O mundo é carne. O sal é diferente das outras matérias. O sal não pode se assemelhar com as outras matérias que estão ao seu redor. Seja carne, barro, pau, pedra, não importa. O crente é diferente. Por isso Jesus está dizendo: brilhe a vossa luz. O crente não pode passar despercebido. Chegou no trabalho, chegou o crente. Esse é crente. Chegou na escola, esse é crente. Chegou na igreja, esse é crente. Onde você botar a planta dos seus pés, o mundo tem que entender que você é sal. Se isso ainda não está acontecendo, meu irmão, corre para Jesus. Você está em falha. O mundo tem que perceber que somos sal. 1 Coríntios 4,1 vai dizer: e que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Olha que interessante. Que os homens nos considerem ministros de Cristo. Os homens, Paulo faz uma distinção, porque nós não somos os homens, nós somos sal da terra.
Por isso que ele está dizendo que os homens, que os mundanos considerem vocês ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Aleluia. Há uma diferença bem clara entre o crente e o ímpio, entre o santo e o profano. Há uma diferença muito clara, porque nós somos sal. Romanos 8:19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo, a criatura, os homens esperam a manifestação do sal da terra. Aleluia! Os homens esperam que você tenha algo a oferecer. Os homens esperam que você tenha uma palavra de graça, uma palavra de avivamento, uma palavra para levantar o caído, ou até para exortar. A criação aguarda. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, eu creio que ele está falando do futuro, mas é um princípio que nós vemos hoje. O mundo geme. Se você ler, continuar lendo o texto, vai dizer que a terra, a criação geme. Onde você vai, você vê o que? Destruição. As pessoas estão famintas, as pessoas estão sedentas por algo. Elas não sabem o que, elas buscam na ciência, elas buscam na moda, elas buscam no entretenimento, elas buscam no dinheiro, elas buscam nos prazeres. Mas esse algo que elas buscam é a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando eu e você nos manifestamos, nós trazemos o céu na terra, nós trazemos graça, nós trazemos o Evangelho de Jesus, que transforma o homem e tira ele das suas trevas e coloca ele na luz. O mundo aguarda, o mundo nos aguarda, o mundo anseia pelo comportamento dos filhos de Deus. 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o retém, até que do meio seja retirado. Olha, irmãos, esse texto é lindo. Eu sei que tem outros irmãos que não creem, mas e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A Bíblia está dizendo somente há um agora que o detém. Só há uma coisa que detém a total depravação do mundo, a destruição do mundo. Só há um que detém o mundo de não colapsar. Só há um que detém a maldade na sua totalidade. Temos maldade sim, mas não na sua totalidade. Ainda há graça, ainda há bondade, ainda há misericórdia. Mas há um que detém o iníquo. E quem é esse um que detém essa iniquidade desenfreada, essa maldade desenfreada? Quem detém? O Espírito Santo atuante na sua igreja. O único que detém essa maldade, essa podridão total de escalar ainda mais é o Espírito Santo de Deus na sua igreja. E o texto diz que ele vai ser retirado.
aí se manifestará o iníquo, ou seja, o anticristo. Enquanto a igreja está na terra, aleluia, enquanto eu e você estamos na terra, cheios do Espírito Santo, ainda há graça, ainda há misericórdia, ainda há amor de Deus, ainda há transformação, ainda há cura, milagre, ainda há a bondade de Deus. Mas quando ele for retirado com a igreja, aí você poderia me dizer, mas pastor, o Espírito Santo não pode ser retirado. Jesus disse que ele ia ser derramado. Da mesma forma que ele foi derramado, ele vai retornar. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz em João 14, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ele vai enviar. Mas o Espírito Santo já não estava? Já. O Espírito Santo sempre teve. O Espírito Santo desde a fundação do mundo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo sempre teve, mas da maneira como ele foi derramado, não. Da maneira como ele desceu em Atos dos Apóstolos, foi algo único. E dessa mesma forma que ele encheu a sua igreja, que ele capacitou os seus discípulos, que ele arrebatou multidões, dessa mesma forma ele será recolhido. O mistério da igreja, o Espírito Santo vai com ela, aleluia. Por isso que Jesus está dizendo, vocês são sal, porque o dia que vocês forem retirados, o dia que a igreja for retirada, será dia de trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecem porque a igreja está avançando. Não é a porta que avança, é a igreja que avança pelas portas do inferno. Mas quando a igreja sobe, quando a igreja é arrebatada, vai se dar início ao dia do Senhor, o dia da ira do Cordeiro, onde o iníquo será revelado. Mas enquanto a igreja está aqui, a igreja exerce o papel de sal, de conservar minimamente. Aleluia. Nós somos sals. O sal só pode salgar porque ele é diferente da matéria a qual ele é aplicada. É do Dr. Martin Lloyd Jones essas palavras. Nós não somos iguais a esse mundo. Nós só podemos ser sal porque nós somos diferentes deste mundo. Amém? Agora, o perigo de abandonar o propósito. Quando Jesus está falando essas palavras, ele diz, vocês são o sal da terra. Mas ele alerta, ora, se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurará o sabor? O que Jesus está dizendo com essas palavras? Se o sal for insípido, está dizendo que o crente, pode acontecer do crente se tornar o quê? Insípido. Há essa possibilidade do sal se tornar insípido, sem sabor, sem as suas propriedades. Ele é sal, mas ao longo do tempo ele não serviu, ao longo do tempo ele esmoreceu, ao longo do tempo ele se afastou da fé e agora ele se tornou insípido. Jesus nos está alertando. Eu não sei vocês, mas eu já tive uma experiência com sal insípido. É difícil de ter essa experiência, mas eu já tive. Alguém já teve essa experiência com sal insípido? É difícil, mas acontece. Porque geralmente tu compra o sal, tá tudo normal, ele tá salgando, né? Mas
antes de eu ter essa experiência, eu achava que talvez fosse uma filosofia de Jesus, talvez fosse, né, algo hipotético. Mas uma vez eu estava lá em Itaboraí, a gente foi fazer um churrasco lá num sítio lá de uns amigos, e os irmãos sabem que eu gosto muito de churrasco, amém? Alguém gosta de churrasco aí? E só eu mesmo. E aí me chamaram: Abel, ajuda aí a fazer o churrasco. Eu já não gosto, né? Aí fui lá fazer o churrasco. Aí tinha um sal lá, irmãos, um sal grosso. Eu peguei o sal, acendi a churrasqueira, botei as carnes, botei o sal grosso. A carne não pegava sal, irmãos. Falei: meu Deus, já salguei a carne. Aí botava mais sal, a carne não pegava sal. Falei: Jesus, que é isso? Eu nunca tinha visto esse fenômeno de você pegar um sal e o sal não salgar. Mas isso aconteceu comigo. E eu botava sal, não salgava. Aí eu cheguei e falei: irmão, vai lá comprar um sal, porque esse sal aqui, esse sal tá ruim, esse sal não presta. Aí ele foi lá, comprou um sal. Meu irmão, não deu outro. Eu botei o sal, a carne ficou salgadinha. Aquele sal estava insípido, já não prestava mais, havia perdido as suas propriedades. Talvez um dia você tenha essa experiência. É difícil, mas acontece. O sal se tornar insípido. Por isso que Jesus estava alertando. E se o sal for insípido? O que significa? Jesus está dizendo que há uma possibilidade de vocês se perderem no caminho, perderem um propósito para o qual vocês foram gerados. Se perder no caminho, decair da fé. Hebreus 12 vai dizer, Hebreus 13:12 vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Paulo estaria falando isso se não houvesse uma real possibilidade de se apartar do Deus vivo? Se ele está falando é que tem como uma pessoa, um crente, se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Aí em Hebreus 6:4 ele vai dizer: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram. E está falando de crente, participou de tudo, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, agora caiu, sejam renovados outra vez para arrependimento. Então veja que a possibilidade de se tornar insípido, ela é real. Então não brinque de ser igreja, não brinque de ser um cristão. 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo: alguns naufragaram na fé. Alguns começaram, até deram um bom exemplo, salgaram aqui, salgaram ali, mas ao longo do caminho, eles começaram a se tornar o quê? Insípidos. E naufragaram na fé. Jesus está dizendo: como lhe restaurará o sabor? Quando se torna insípido, não dá mais para restaurar o sabor. É o que nós lemos aqui em Hebreus. Como é que vai se renovar de novo para arrependimento? Não tem como. Quando você se afasta de Deus, se afasta de Cristo o suficiente e traça uma linha inseparável que só Deus conhece, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não cabe a nós julgar: irmão está afastado. Não. Às vezes ele está afastado, mas ele ainda tem fé,
às vezes ele ainda tem princípios, ainda ele guarda um pouquinho lá de chama. Então não cabe a nós julgar. Cabe a nós trazer o quê? Despertamento. Desperta tu que dormes. Jesus está voltando e Ele vai requerer conta de nós. Agora, a última questão que Jesus fala é uma advertência. Para mais nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o sal se torna insípido, ele não presta para mais nada, irmãos. Aquele sal que eu peguei, que era insípido, nós jogamos fora no lixo, porque não prestava para mais nada. O que você vai fazer com sal que não salga? O que você vai fazer com sal que não presta? Vai guardar de estimação? Não tem como. Só tem uma coisa a se fazer com quem não se tornou sal, ou quem se tornou insípido: ser lançado fora. E não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Antes que você diga pastor, são as palavras de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. João 15, 2 vai dizer: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Tira e limpa. Jesus não está falando de uma vara que está lá no mundo. Jesus não está falando de uma vara que está por aí. Não. Toda a vara que está em mim. Olha a profundidade das palavras de Jesus. Ela está em mim, mas um dia deixou de dar fruto. Obrigado. João 15, 2. Toda vara em mim, estava em mim, que não dá fruto, arranca e limpa toda aquela que dá fruto. A que dá fruto Deus está limpando, a que dá fruto Deus está ajeitando, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de mesma não pode dar fruto. Ou seja, as nossas boas obras não vêm de nós mesmos, vêm de Deus, vêm do Espírito Santo, vêm da ação do céu. Você não pode ser bom por si mesmo. Nós fomos regenerados, estávamos mortos. O homem sem Deus não é nada, mas quando o Espírito Santo entra, ele passa a produzir o fruto do Espírito, ele passa a andar em novidade de vida. Mas não podeis dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aleluia. Jesus sempre usou alegoria. Agora já não é mais o sal, agora é o fruto. Jesus poderia falar do sal. Aquele que está em mim salgará muito. Aleluia. Aquele que está em mim influenciará a muitos. Aquele que está em mim conservará a muitos. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem nosso Senhor. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha o que Jesus está dizendo em João 15: será lançado fora. Jesus repete em Mateus 5:13, ele diz que vai ser lançado fora. E agora aqui ele diz mais uma vez: será lançado fora como vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqueles que não dão frutos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que não têm serventia, que deixaram de gerar fruto, deixaram de salgar, serão lançados fora. E é Jesus que diz: no fogo.
Irmãos, olha quanta coisa nós podemos aprender com um versículo de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier sem insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Um versículo, e Jesus nos ensina tanto. O Senhor espera que sejamos sal. O Senhor espera que sejamos conservadores desse mundo. O Senhor espera que a minha e a sua vida, quando entre em contato com outros, cause algum tipo de influência. Porque nós somos sal da terra. Caminhando para o final, para a gente recapitular. O mundo está em um estado de decomposição moral. Nunca se esqueça disso. Para onde você olha, para onde você liga o jornal, é tanta injustiça, é tanta maldade. O homem pega a mulher traindo, né? No relacionamento, aí ele vai lá, mata os 2 filhos e ainda se mata. Vocês viram isso essa semana? O mundo caminha numa depravação moral, uma decomposição moral. Esse caso Epstein, vocês estão ouvindo falar aí? Desse magnata que levava menores, prostitutas e tudo mais, e ali eram feitos rituais, orgias, sacrifícios humanos. Vou falar baixo por causa do algoritmo. Vocês viram isso essa semana? Teve fotos foram reveladas, documentos revelados. No Brasil, acho que cerca de 50 a 60 mil crianças desaparecem todos os anos. Para onde essas crianças vão? Estão sendo oferecidas a Moloque. É o mundo. Por isso que Deus chamou a igreja para se levantar. Por isso que Deus chamou a igreja para ser sal, para influenciar. Então o mundo está nesse estado e a igreja é o agente preservador. Diga, eu sou o agente preservador da humanidade. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Diz, usa-nos, Senhor. Alguém pode dizer, usa-me, Senhor? Ou você não quer ser usado? Eu quero. Eu quero. Usa-nos, Senhor. Neutralidade é infidelidade. Jesus está dizendo, ou você salga ou você não salga. Ou você é fiel ou você é infiel, né? Por quê? Perder o testemunho é perder a utilidade. Ou seja, deixar de salgar, deixar de ser uma boca profética, deixar de ser um discípulo de Jesus é perder a utilidade e ser lançado fora. Vamos ficar de pé.